A bondade dele dura. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Estamos no final. Estamos no fim desse grande livro, desse grande estudo, livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, 7 sessões, 7 vezes que a grande história da salvação é contada. Amém, irmãos? Consegui perceber 7 sessões, 7 vezes em que essa grande história da salvação é contada para nós. Algumas vezes essa história começa no nascimento de um menino, de uma criança. Outras vezes essa salvação começa na crucificação desse menino que cresceu. Outras vezes, essa salvação, ela é contada para nós antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, essa história é contada para nós, como lá no capítulo 12 de Apocalipse. Às vezes começa antes. Mas essa é a história da salvação. A nossa salvação, ela está centrada não nas suas boas obras, não nas suas boas maneiras. A salvação está centrada em Deus. Eu sou salvo porque Deus nos salvou. Não é porque eu fiz algo de bom. Amém? Não é porque você fez algo certo. É porque Deus resolveu nos perdoar. A história está vista. A história não está decidida, mas ela está vista. A salvação está decidida. O jeito de salvar alguém está decidido. O jeito de como os seres humanos são salvos está decidido. Não tem 2 jeitos, é um jeito só. Jesus se tornando homem, vestindo a nossa roupa de carne, morrendo a nossa morte de pecado, ressuscitando por nós. É assim que a gente é salvo, através de Jesus. Só esse jeito, não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Então essa grande história é contada 7 vezes. A princípio do capítulo 1 ao capítulo 13 de Apocalipse, quando ele manda carta para 7 igrejas. E cada igreja representando pessoas aqui. Aqui dentro pode ter as 7 igrejas, aqui dentro. Do capítulo 1 ao capítulo 3, muito embora o capítulo 1 é o resumo de todo o livro. O capítulo 1 de Apocalipse é o resumão de todo o livro. O João tem essa mania. No Evangelho de Jesus, escrito por João, também ele faz isso. Ele resume tudo no capítulo 1 também. Ele resume tudo no capítulo 1. Ele tem essa metodologia, é algo dele. Do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos os 7 selos. Selos que são abertos por um só. Nunca seria, por um só. Esses selos são abertos. Está acontecendo, não vai acontecer. Já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Do capítulo 6 do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos as 7 trombetas. Então 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Do capítulo 12 ao 14, nós temos as 7 vozes, um dragão que aparece. Um dragão furioso que é a antiga serpente, né? Um dragão furioso que é a antiga serpente, que é o diabo, diz lá o capítulo 12. E percebemos 7 vozes ali, 7 sentenças. Do capítulo 15 e 16, nós temos as 7 taças. Do 17, na 6ª sessão, 17 ao 19, nós temos as 7 cenas do julgamento. 7 cenas do julgamento. E estamos na 7ª sessão, última. E por que ficamos mais tempo nela? Estamos há quase 3 meses nessa 7ª sessão. Por quê? Porque isso aqui é futurístico. Muito embora o embrião está aqui agora, mas isso é futurístico. Capítulo 20, 21 e 22 é futurístico. Esse não aconteceu. Mas a âncora está aqui. Porque eu sou salvo agora. Não é depois. Pós-morte, nada mais acontece. Pós-morte é só sentença. Então assim, o embrião está aqui agora. Nós somos salvos e estamos preparados para aquilo. Mas isso aqui vai se desdobrar no futuro. Amém? Então a 7ª sessão precisa realmente da gente ficar mais tempo. A gente precisa mesmo. Porque é lindo demais, né? Aquela cidade que nós ficamos aqui 4 cultos vendo, a cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu como noiva ataviada para o cordeiro, para o noivo. Era preciso que a gente ficasse um tempão
Porque somos nós. Às vezes a gente e não está errado de todo, mas a gente fala assim: não, eu vou para o céu, né? Eu vou para o céu. O céu desce a nós. Ele desce a nós se estivermos vivos. Se você morre, vai para lá. Aí ele vem a nós, para aqueles que estiverem vivos. Então a sétima sessão é muito linda. E agora nós estamos agora aqui trabalhando o capítulo 22, verso 6 a seguir. O capítulo 22, verso 6 a seguir. Irmãos, é lindo. Esse capítulo 20 e 21 deveria ser decorado. Porque, irmãos, se amanhã de manhã você não acordar, você estará lá. Mas nenhuma glória a Deus assim, nada, não. Se amanhã... é que você não quer morrer essa noite, né? Entendi. Se amanhã você não acordar, você estará lá, irmãos. O Silvio Santos, coitadinho dele, parece que não vai estar, não posso julgar o cara, né? Não posso julgar, né? Esses bilionários aí, né? Não estará, penso eu. Não estou julgando, estou fazendo apenas uma conversa aqui. Estamos conversando. Irmãos, é lindo demais ter essa certeza, essa convicção. E se de repente você acordar amanhã, Deus estará com você, né? Mas se não acordar, você estará lá. Está tudo preparado, irmãos. Jesus disse lá no capítulo 14 de São João, ele disse isso: não fica turbado o coração, não fiquem agitados, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu contaria para vocês, eu falaria para vocês. O bom de a gente não ser religioso e de ser cristão é que Jesus conta tudo para nós. Você quer ouvir? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Para quem gosta de ouvir a voz de Deus, ele conta para a gente, ele conta. É que de repente a religião na sua vida pesou seu coração, você está meio azedo, meio azeda, meio encardido. Não deixa a religião pesar, porque a vida cristã não é uma religião, irmãos. Não é uma religião, é um estado. É um estado de ser. Ser já é um estado, né? De vivência. É algo fora do normal, é fora do comum. Então que você possa objetivar isso. E eu estou garantido. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou garantido. Porque muitas vezes nós olhamos para o Apocalipse como um livro assim de pragas, terremotos, furacões. E é mesmo. Ele relata isso. Só que para nós que recebemos o sangue de Jesus, irmãos, para nós é outra história. Por que você pensa que os irmãos da igreja primitiva, eles morriam por causa do evangelho? Porque eles entenderam o que muitos aqui não entenderam. Eles captaram. Sabe aquela conversa: captei a vossa mensagem, ó honorável guru? Os irmãos da antiga igreja, eles captaram, eles perceberam: eu sou de outro mundo. Jesus disse isso em João 17: Pai, eles não são do mundo, Pai, como eu também não sou do mundo. Eu não peço para o Senhor que o Senhor tire eles do mundo, mas que os guarde. Mas eles não são do mundo. Você não é daqui, irmãos. Para de ancorar aqui, para de soltar sua âncora aqui. Amém? Então nós estamos agora no capítulo 22 e estamos vendo assim os desafios das pessoas que vão morar no céu, que estarão lá. Os desafios agora. Os desafios das pessoas que estarão lá na Nova Jerusalém, que serão a Nova Jerusalém, que vai ser a noiva. Amém, irmão? Você, homem, fica incomodado quando você ouve dizer que você é a noiva de Jesus? Você fica incomodado? Então tá bom, então vocês estão bem, né? Porque alguns homens meio machistas, né? Eu não sou noiva de ninguém, não sou noiva. É sim, você é uma noivona de Jesus. Não adianta ficar nervoso, não. Você é noiva de Jesus, irmão. Não adianta. Amém? É a noiva, somos a noiva dele. Agora tem alguns desafios que nós estamos vendo agora. Tem uma conduta, irmãos. Espera-se de nós uma conduta. E aí eu vou repetir aquilo lá. Você não faz coisas para ser salvo. Você faz coisa porque já é salvo. Isso muda tudo. Os nossos irmãos romanos, os nossos irmãos romanistas, eles estão fazendo uma par de coisa, um montão de coisa para ser salvo, coitados. E você só vem agradecer. Amém? Você não está aqui para agradecer? Ele está aqui para agradecer. A gente tem aqui na igreja departamentos disso, departamento daquilo, mas isso é só assim para a gente administrar as coisas.
Tá bom? O departamento de louvor, da coreografia, dos irmãos introdutores, é assim só para organizar. É só para fim de organização. Mas nós estamos aqui, irmãos, para agradecer. Tá entendendo? Para agradecer, para se arrepender, para pedir perdão, né? Como eu tenho dito, nós já acordamos em pecado, né? Se você vem na igreja e não tem essa consciência, já acordamos em pecado. Então eu venho aqui para pedir perdão. Obrigado, Senhor, porque algo foi feito lá na cruz do Calvário. E por que é que você tem perdão? Por que é que eu e você temos perdão? Porque alguém morreu por nós, né, irmãos? Porque o que é perdão? Perdão é quando você não tem desculpa, não é? Não é isso? Quem não tem desculpa pede perdão. Se você tem desculpa, apresente as suas desculpas, né? Agora eu quero ver quem é o bom aqui, quem é o macho aqui, que vai falar assim: Senhor, sabe o que é? Eu pequei, Senhor, por causa... Não, você pecou porque é safado, eu também. Eu sou, você é. A gente pega porque é sem vergonha mesmo, irmão. Olhos contaminados, ouvidos contaminados, o meu e o seu. Não venha falar que é só o meu não, o seu também é. Então a gente pede perdão, Senhor, estou aqui para te pedir perdão. Mas o que eu fiz? Eu não lembro muito bem, mas eu sei que eu sou pecador. É assim, eu nasci em pecado, eu acordo em pecado. Amém, irmãos? Então assim, para você que já recebeu o Cordeiro, o sangue de Jesus, tem alguns desafios. E aí nós vimos dois. Vamos ler o texto? Capítulo 22 e o versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Disse ainda estas palavras. Desculpa, estou pondo errado. Disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então aqui o primeiro desafio é guardar a palavra. A palavra é confiável. O apóstolo Paulo, escrevendo por Timóteo, ele diz: ela é digna de toda aceitação. A Bíblia, a Escritura, a palavra, ela é digna de toda aceitação. Então o primeiro desafio é você guardar a palavra. Guardá-la. Porque ela é confiável. Porque ela é digna. Não há nada mais confiável, irmão. Até o seu documento. Pensa o quê? Aquele seu documento está ganhando. Aquele seu documento, o povo lá de Brasília dá um jeito, viu? Até aquele seu documento, se você marcar a toca, a prefeitura dá um sumiço nele. Daqui a pouco você não é nem mais dono do seu terreno, viu? Vacila aí para ver. Entendeu? Vacila aí para ver. A palavra é digna de confiança. O primeiro desafio é a palavra, você guardar, porque ela é digna. Ela é digna, ela é confiável. E isso aqui que é interessante, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa daqui que o Apocalipse. Essa daqui que ele está falando. No final vão aparecer mais coisas, né? O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Quer dizer, o Deus que está falando esta palavra, olhe para mim. O Deus que está inspirando esta palavra, qual palavra? Diga o Apocalipse. O Apocalipse. Diga de novo, Apocalipse. O Deus que inspirou os profetas é o Deus que inspirou esta palavra. O que ele está fazendo? Ele está falando que o Apocalipse tem o mesmo peso dos demais livros da Escritura. Você sabia que Apocalipse teve muito problema? Hebreus teve muito problema. Não queriam aceitar o Hebreus. O Tiago quase não passou. O Tiago foi o último livro a passar no cano. Quase não passou o livro de Tiago. Não aceitavam. Porque o livro de Tiago é um livro assim que os romanos não gostavam. Porque os reformadores não gostavam muito. Os romanos não gostavam. Porque o Tiago fala sobre a prática da fé, as obras da fé. Então os reformadores não gostavam muito. Os reformadores Calvino, John Wesley, o Lutero, o Wycliffe e outros, eles não gostavam muito, porque tinha as obras da fé. E os reformadores nasceram em cima da fé sem as obras. Da fé sem as obras. Então eles não gostavam muito do Tiago.
Tiago foi o último livro assim a entrar. Eles não gostavam muito, não. Eles criticavam. Mas tem o mesmo peso. O Apocalipse tem o mesmo peso. Não é diferente. A sua Bíblia, ele está dividida assim, ó. Livros da lei, aqueles primeiros livros, livros da lei. A nossa Bíblia está dividida, depois vem livros, por exemplo, livros históricos. As crônicas, os reis, são livros históricos. E depois vem livros proféticos. Isaías, Jeremias, Daniel, não sei o que. Livros proféticos. Livros poéticos. Os cantares, os salmos, o Eclesiastes, os cantares, os poéticos. Livros poéticos. Depois vem os evangelhos. É uma literatura. Evangelho é uma literatura. Apocalipse é uma outra literatura. Cartas pastorais é outra. Então é assim dividido: cartas pastorais, livros históricos, livros poéticos, lei, evangelhos. Está dividido. Ele está dizendo que o Apocalipse tem o mesmo peso. Olha só de novo: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o mesmo Deus que inspirou os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então é o mesmo peso, está me ouvindo? Então guardar essa palavra, guardar as orientações do Apocalipse, que às vezes muitos têm medo, e não é para ter medo, é para guardar, B, é um livro prático, é um livro funcional. É um livro prático, funcional. Olha o versículo 7 assim, olha aí: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse. É bendito, é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é mais que feliz, porque Deus não mexe com felicidade, Deus não trata de felicidade. A Bíblia não ensina alguém a ser feliz, ela mostra como é o homem feliz, mas não ensina a ser feliz, não ensina. Aqui é bem-aventurado, é algo mais que feliz, porque não temos uma palavra que possa trazer aqui. Bem-aventurado é uma palavra prática que traz coisas no nosso dia a dia, traz visibilidade no nosso dia a dia. Não é um livro apenas de escatologia, é um livro prático. O que é escatologia? Apocalipse é uma escatologia. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas, doutrina dos fins dos tempos, né? Isso é Apocalipse, é doutrina das últimas coisas. O nome em teologia, o nome é escatologia. Mas não é só isso. Não é algo assim: eu quero saber o que vai ser no futuro, eu quero ver como é que Jesus voltar. Não, é um livro prático, você está me entendendo? É um livro para você comer. Tanto é que nós vimos uma parte lá no capítulo 10, foi 10, né? Quando João falou assim, quando o anjo falou assim: como livro, é para ser comido, é um livro prático. Não é um livro para ser apenas assim, decorado, estudado, por você ser um bambambam aí, saber tudo. Não é um livro assim, não é apenas um livro de escatologia, para você mostrar que sabe tudo. É para ser comido. Receba e entregue essas palavras. Verso 7 de novo. Verso 7 outra vez: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro aqui. Não é da Bíblia inteira, é deste livro. Bem-aventurado os que guardam as palavras, as profecias desse livro. Primeira coisa, primeiro desafio é guardar as palavras. Segunda coisa é ele ser cotidiano para você. Amém? Fazer parte da sua vida, fazer parte do seu tecido corpóreo, fazer parte do seu ser. Verso 8: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo seu. Olha para mim um minutinho. Vocês lembram que nós já vimos isso, não lembram? Lembra ou não lembra? Quem lembra aí? Nós já vimos esse ato aqui, é o mesmo ato ainda. Não é outra vez não, viu? Porque aí seria demais, né, irmão? Aí o João era um pecador, né?
É o mesmo ato. Nós já vimos o João ver o anjo e ficar tremendo e se prostrar. Aí ele toma um corretivo. O anjo deu um corretivo nele, não deu? Porque não pode. Diga para o seu vizinho, não pode adorar anjo, viu, irmão? Olha para mim, você sabia que nós somos maiores do que os anjos? Você não é que quando eu falo maior, o que você pensa? Já pensa em poder. Poder, poder, poder. É o nosso erro com Deus. Se você se relaciona com Deus a partir do poder de Deus, você está totalmente errado, meu irmão. Completamente errado. Eu me relaciono com Deus a partir da pessoalidade dele, do caráter dele, não é do poder dele. Irmãos, você sabe qual é o ser na Bíblia que mais tem experiência com o poder de Deus? Se segure na cadeira aí para você não cair. A pessoa na Bíblia que mais tem experiência com o poder de Deus é um ser chamado Diabo. Satanás. É o cara que mais tem experiência com o poder de Deus. Por isso é que ele se lascou na cruz. Qual foi o grande engano do diabo na cruz? Matei, acabei com tudo, matei o Filho de Deus, matei, tá tudo fazendo festa. Bobão. O que ele esperava? O poder. Ele achava que o poder, se não tem poder, acabou. Só que Jesus estava enforcando ele na cruz. O apóstolo Paulo disse para nós, o apóstolo Paulo falou para nós, que lá na cruz o diabo foi despido. E despido, lá no original, o Paulo está pegando um termo romano, das guerras romanas. Quando um general romano vinha das guerras, olhe para mim, quando um general romano vinha das guerras, gente, ele vinha trazendo no fim do seu exército, no fim da cavalaria, ele vinha trazendo os despojos. Entre os despojos, ele trazia geralmente os reis. E os reis vinham pelados. Pelado, não é de cuequinha não, viu? Com aquelas coisas de fora. Era uma forma de... Essa coisa de pelado hoje, a gente ficou meio escandalizado. Mas no antigo mundo isso era muito normal. Era muito comum. Então aqueles generais que vinham, eles vinham trazendo os despojos. E os reis, os conquistados, vinham despidos, completamente nus, envergonhados. Quando Paulo escreve lá, quando ele escreve aos Gálatas, que ele vai falar isso, ele está pegando aquele exemplo. O diabo ficou nu na cruz. Quando você olha para a cruz, Jesus está nu, mas quem está nu não é Jesus, é o diabo, porque ele foi exposto. Paulo fala que ele foi despido. Então o diabo é o que mais tem experiência com o poder de Deus, e ele nunca se converte, nunca vai se converter. Só que ele não tem experiência com as revelações de Deus, com a unidade, com a comunhão. Por isso que o diabo não é inimigo de Deus, gente, é inimigo nosso. O diabo odeia ver você unido com outro irmão. Ele detesta isso. Detesta isso. Um anjo, gente, os anjos, ele não casa com uma anja e tem anjinhos. Nós não. Nós casamos com uma senhora e temos filhinhos. A gente se multiplica. Anjos não se multiplicam. Por que você acha que o diabo quis ser semelhante a Deus? Ele quis a unidade. Ele quis outra coisa. E quando ele viu dizer que Deus estava fazendo alguém semelhante a ele, ele ficou doido. Aí ele quis dar cria mesmo. Entendeu, irmão? Então muitas vezes nós queremos ter experiência com o poder de Deus. O poder de Deus vem, pode ficar tranquilo, mas tenha experiência com o coração de Deus. Eu já passei por essa fase de querer ter experiência com o poder de Deus. Sempre acaba frustrado. Sempre acaba frustrado. Agora não tem uma frustração que eu tenha experimentado em experimentar o amor, a paixão, a compaixão, a unidade, o amor dele. Amém, irmãos? Está entendendo? Então, o que eu aprendo aqui mais aqui? O que nós vimos aqui? Além de ser a palavra confiável, uma palavra prática, eu aprendo aqui que no verso 7 e 8, que essas palavras veio de Deus.
Ela veio de Deus. Ela é de Deus e ela é sobre Deus. O João, quando ele viu aquele anjo, ele ia adorá-lo. No verso 9, então o anjo me disse: não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Ou seja, guarda a palavra desse livro, adora a Deus. Para de se curvar perante mim, não se curve perante mim. Disse-me ainda, verso 10: não seles a palavra da profecia desse livro. Não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Vamos ler de novo o 10 aqui. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Presta atenção aqui, aqui tem uma coisa tremenda aqui. Não seles, não esconda. Olhe para mim, não oculte. Se você abrir a sua Bíblia, isso aqui é muito, muito legal. Em Daniel capítulo 12, no versículo 4, se quiser marcar aí, depois você marca. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, o Senhor fala. Daniel também é um apocalipse, viu? Amém? Presta atenção, Daniel 12, 4, olha o que Deus fala para Daniel. Daniel, sela esse livro. Sela. Vamos ver lá que é melhor, né? Melhor a gente ver, que é mais bonitinho ali. Deixa marcado aí e vai lá para Daniel. Se você não quiser abrir, para você não se perder, não tem problema, eu leio para ti, né? Eu leio para você. No Daniel, no capítulo 12, ele vai dizer assim no verso 4: ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Está igual ao Apocalipse, gente? Me diga sim ou não, está igual ao Apocalipse? Não, não está não. O que o Apocalipse diz? Não sela. E aqui Deus fala para Daniel: sela o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Sela. Não precisa contar para ninguém. Encerra e sela, guarda o livro dessa profecia até o tempo do fim. Agora é Apocalipse, nós estamos aqui, Apocalipse. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, e outra versão, chegou o fim. Irmãos, presta atenção aqui agora. Lá em Apocalipse, Daniel sela, encerra, fecha o livro. Em Apocalipse, não sela. Uma coisa muito importante aqui, meu irmão: esse texto fala para nós quando começou o fim. E o fim começou quando? O fim começou. O que é o Apocalipse, gente, do 4 até o 22? Lembra que Deus disse assim para João: João, sobe, eu vou te mostrar. Não foi assim? Sim ou não? Sobe que eu vou te mostrar, João. Aí João viu o trono e Deus no trono. No capítulo 5, o que ele vê? O cordeiro. O que tem na mão do Deus que está no trono? Um livro. O livro está selado, não é isso? Aí João olha bem e ele vê um cordeiro como que foi morto. E diz, não, e o anjo fala: não chora. Ele vai pegar o livro e abrir o livro. Então quando começa o fim? Presta atenção aqui. Quando começa o fim, então? Porque o fim é: abre o livro. Não é isso? O João vê um livro na mão daquele que está assentado no trono. Ninguém abre, ninguém consegue pegar o livro. Ninguém consegue pegar o livro. Aí João vê o cordeiro. O cordeiro é como aquele que foi morto. Então é Jesus. E porque ele foi morto, o texto lá fala de João 5, ou Apocalipse 5. Porque foi morto, ele pode pegar o livro e abrir. Quando começou o fim? Quando Jesus veio ao mundo. Por isso, Apocalipse 20, eu estou encrencado com Apocalipse 20. Apocalipse 20, quando fala que o grande dragão foi preso, quando foi, irmão?
Quando é que o dragão está preso? Que ele foi assim limitado no seu poder? O problema é que você gosta de olhar para a real aqui, para o mundo. Aí você fala, como é que o diabo está preso, pastor? Se tem tanta coisa acontecendo. Está acontecendo porque o ser humano é mau. E dá autoridade para o inimigo, para os demônios. Então o fim começou quando? Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus foi coroado. Ali começou o fim. Por isso João, na primeira epístola de João, na primeira epístola de São João, ele fala assim: filhinhos, agora é a última hora. Filhinhos, já é agora a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido no mundo. Eu estou lendo 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é esta a última hora. Irmãos, quando começa uma última hora? Vamos supor que tudo vai acabar assim, à meia-noite. Quando começa a última hora? Às 11h01. Vamos supor que vai acabar meia-noite tudo. Quando começa a última hora? 23h01. Então, nós estamos na última hora. Só que essa uma hora de Deus já está durando 2000 anos, né, irmão? Essa última hora de Deus está durando 2000 anos. A nossa parte é ter sabedoria. Aí o que muitos nós fazemos? Eu vi muitos homens na minha vida de crente, falando assim: desde que eu sou pequeno eu ouço falar que Jesus vai voltar. Desde que eu sou pequenininho, meu avô falava, meu bisavô falava, todo mundo falava, não sei o que. E aí isso faz o quê? Faz você relaxar. Faz a gente relaxar. O apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreveu Tessalonicenses, o que foi que ele disse? Ele falou assim: Cristo vai voltar e nós, os vivos, seremos arrebatados. O que Paulo achava? Paulo acreditava piamente que Jesus voltaria quando? Nos dias dele. Porque ele fala assim: primeiro os mortos vão ressuscitar, depois nós, o que estivermos vivos. O Paulo achava que era nos dias dele, não tem problema. E é assim que vive a vida. Você tem que viver uma vida como se Deus voltasse no seu tempo, na sua geração. Agora eu vivo uma vida não para Cristo voltar daqui a 100 anos. Quando eu olho para a escatologia, para os sinais, eu até acho que ele vai voltar mais tarde. Mas a minha vida, o meu viver, a minha vida conjugal, profissional, de amizade, de relacionamentos, é como se ele fosse voltar agora. Amém. E sabe o que ele exige na volta dele? Sabe o que é que ele exige? Ele falou assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará? O que é que ele vai exigir de nós quando ele voltar? Fé. E o que é fé? É aquilo que vem pelo ouvir a palavra. Amém, irmão? Então, se você tem fé, você vai estar ouvindo, meditando, lendo a palavra. Irmãos, a gente pensa que o diabo só fica no nosso meio. A gente pensa que o diabo não se intromete na política, né? Mas se intromete. A gente acha que o diabo só fica mexendo com a nossa vida religiosa, com a nossa vida espiritual. Irmãos, mas quem é que mais tem interesse em que as pessoas sejam analfabetas? Acha que são só os políticos, irmãos? O que Deus exige é fé. A fé vem pelo ouvir, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. O diabo é mais interessado em que as pessoas sejam analfabetas, irmãos. É o mais interessado. Então, Apocalipse nos ensina isso. Então, assim, o que eu aprendo aqui com esse texto? Sela, ou não sela as palavras. Fala as palavras, não sela, que o fim já começou. E é para você falar. Você tem que falar o quê? Haverá um julgamento, haverá um tribunal de Cristo. Você vai prestar conta. Todos vão comparecer, os grandes e pequenos, escravos e livres, ricos e pobres, todos vão comparecer, irmãos. Todos vão. Não sela o livro. Fala, compartilha. Haverá um julgamento, irmão.
E às vezes a gente pensa que vai ser mole. Ah, irmãos. Ah, irmãos. Então assim, é um livro de Deus, veio de Deus e é sobre Deus. Não é coisas que podem acontecer. Olha o versículo. Olha o versículo 6 de novo, no finalzinho. Final. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve podem acontecer. O que está aí? Devem. Vai acontecer. Não é que podem, será, não sei o que. Não, devem. Vai acontecer. Não tem para onde fugir. Vai acontecer. Então não sela o livro. Fala o livro. Compartilhe o livro. Guarda essa palavra. Pratique essa palavra. Ele é de Deus, veio de Deus, é sobre Deus. Não sela, fala, compartilha para todo mundo. Daniel tinha que selar. Por que tinha que selar? Porque ninguém ia entender. Está lá que o saber se multiplicaria. Nós lemos lá em Daniel. E quando foi que o saber escatológico se multiplicou? Quando Cristo morreu, irmãos. Irmãos, o que você sabe, eu falei aqui domingo, né? Às vezes, você encontra aí um judeuzinho por aí, sabe, um rabino por aí você fica fazendo continência para ele. Quando você vê um judeu rabino, irmão, se você tiver acesso a ele, fala assim: meu irmão, quando é que vai se converter, hein? Quando é que você vai se converter? O Messias já veio. Porque às vezes você pensa que todo judeu sabe a Bíblia, só porque a Bíblia veio do povo judeu. Eles não sabem nada não, irmãos. Tem um homem aí na internet assim, um rabino, metido a criticar os evangélicos. Sabe nada. Sabe por que eles não sabem? Eu não estou falando que você é bom e ele é ruim, não. Eu estou falando que você tem o Espírito Santo, irmãos. Você tem o Espírito Santo. Então o Espírito é seu professor. O Espírito só nos ensina, irmãos. Então para de ficar pagando pau aí para rabino, para judeu. Você sabe muito mais, porque você já conheceu a revelação. E a revelação é Jesus. O mistério que esteve oculto, diz o apóstolo Paulo, o mistério que esteve oculto por todos os tempos foi revelado. É Jesus Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Já foi revelado. E eles não sabem disso. Por isso que eles leem e não entendem nada. Porque sem Jesus, gente, a gente não entende nada do que lê. Sem Jesus não dá para interpretar as escrituras. Porque ele é o verbo da escritura. Imagina uma frase sem verbo. Não fala nada. Uma frase sem verbo. A escritura é como se fosse uma frase, mas agora tem um verbo. O verbo é Jesus. Amém, irmãos? Então assim, fala a palavra. Guarda a palavra no seu coração. Entregue a palavra. Não sela o livro. Conta para todo mundo. Fala dessa palavra. Fala dessa palavra. Vamos ler um pouquinho mais. Disse-me ainda, verso 10: não seles as palavras dessa profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo a justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue sendo santo. Eis que venho sem demora, segunda vez. Comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, primeiro e último, princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Pelas portas. Irmãos, olha só. Existem duas linhas na teologia, duas linhas teológicas no que concerne a estudar a Escritura e a praticar a Escritura, a guardar a Escritura. Duas linhas. De um lado estão os liberais, diga os liberais. Do outro lado estão os místicos. De um lado estão os liberais. Os liberais são aqueles que tiram coisas da palavra. Eles tiram coisas da palavra, vai tirando. Ah, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Aí fica só com uma coisinha de nada. Os liberais.
Você já ouviu aquela frase? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Quem já ouviu essa frase por aí fora? São frases dos liberais. A Bíblia não é a palavra, porque a Bíblia tem muitos erros, a Bíblia tem muitas vírgulas no lugar errado. Os liberais é que falam isso. Eles retiram coisas. E o que são os místicos? São aqueles que aumentam. Eles leem a Escritura não é suficiente, aí eles falam assim: olha o que eu recebi essa noite. É o que ele recebeu. No guardar a palavra, e nós vamos abordar isso aqui de novo a semana que vem. No guardar a palavra, você precisa tomar cuidado, porque você tem vozes liberais e você tem vozes místicas. Vozes místicas ficam cavando na Escritura coisa que não tem ali. Olha só, olha o que eu descobri. Jesus me disse, o Espírito me revelou isso. Aí você vai, mas aonde? Não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não. Tá não. Veio para mim. Eu descobri. É igual aquele cara que saiu aí na reportagem, né? O homem que foi viver amaziar com a mulher, né? O cara foi ler a Bíblia, leu igual eu li agora aqui a Bíblia errada assim, né? Ele pegou o texto lá de Oséias, né? Aí ele não respeitou a vírgula, né? Aí leu assim: vai e se ajunta com a mulher adúltera. E o texto não é isso, né? Vai e adultera com ela. Que loucura é essa? Vai e adultera com ela. Aí o cara é pastor ainda. O cara é pastor. Aí o repórter perguntou, mas assim, não, estou cumprindo a Bíblia, tá? Que vai e adultera com ela. Aí o texto não dizia assim. Não dizia assim. Ele apenas não leu uma vírgula, nem um acento. Então tem gente que acrescenta, tem gente que tira. Esses que acrescentam, vocês até conseguem se livrar deles, viu? Você até percebe. Mas os liberais geralmente são doutores, viu, irmãos? São arqueólogos, são sociólogos de religiões evangélicas. Esses são. Uma vez eu tive um estudo de Esdras e Neemias no mestrado. O cara sabia tudo, ele foi tirando. Irmão, quando acabou os 3 meses de curso, irmão, ficar 3 meses. Quando acabou, irmão, eu estava grogue, eu estava assim. Ele tirou tanta coisa de Esdras e Neemias, que não sobrou nada. Não sobrou nada. Quando acabou o livro, eu falei, mas o que tem aqui que presta então? Nada prestava. São liberais. Mas é de uma inteligência, de uma habilidade de oratória, discursiva, que você fica assim, Irmãos, guarda essa palavra, irmãos. É o seu destino que está em jogo, irmãos. Guarda as palavras dessa profecia. Apocalipse tem o mesmo peso de Isaías, o mesmo peso de Mateus, o mesmo peso de Gênesis. Apocalipse é tão forte quanto os outros. Guarda as palavras. Não tenha medo de Apocalipse. Coma Apocalipse, irmão. Coma. Se renda às palavras do Senhor. Sirva as palavras do Senhor. Nós não estamos de brincadeira, irmãos, porque a igreja de hoje em dia tem fugido da Escritura. Tem fugido em nome de um liberalismo ou em nome de um misticismo. Eu vi um anjo, eu vi uma voz, eu vi o cão, eu vi o Satanás. Que mané viu o Satanás, irmão? Eu quero é Deus na minha vida, irmãos. Eu quero é viver o Evangelho. É que eu vi uma voz. Que voz, ô cabeção? Que voz? Você foi salvo, você foi liberto, você foi... Que voz? Está cheio de pessoas dando voz aí, irmão, dando voz. Guarda as palavras. Então o desafio que eu deixo nessa noite é guardar as palavras, comer a palavra, passar a palavra. Recebeu, passa, não fique para você não. Passa a palavra, não sela esse livro. O fim começou lá. Então imagina como é que nós estamos agora. Se quando Jesus esteve aqui era o fim, começou o fim, imagine como nós estamos agora. Deve faltar 10 para meia-noite. Deve faltar, esse é o tempo de Deus. Deve estar faltando 10 minutos para acabar tudo, irmãos. Então guarda a palavra, filho. Guarda a palavra. O desafio é você guardar a palavra, porque ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação.
Amém? Amém. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, por gentileza. Curva sua fronte. Aleluias. Glória a Ti, Senhor. Feche os seus olhos, abra sua boca, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.